A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. E aí pessoal, tudo bem? Arthur Igreja aqui, cofundador do AAA. Muito feliz em participar da Semana de Marketing e Vendas para a Indústria. Nesses pouco mais de 20 minutos eu vou falar sobre como que nós identificamos tendências, onde estão os exageros da inovação, como é que nós podemos realmente fazer alguns testes práticos para poder mudar a nossa empresa e principalmente quais são os aspectos importantes para ter uma cultura inovadora dentro do seu dia a dia. Bom, meu ponto de partida aqui é o seguinte: a indústria está passando por uma revolução e muita gente está falando de indústria 4.0 e isso parece que leva a crer que você precisa adotar uma série de tecnologias de vanguarda, que você precisa adaptar sua produção para que ela seja ao mesmo tempo muito escalável, mas também capaz de entregar personificação, né? O âmago da indústria 4.0 é isso, é você ter de um lado muita automação, né? São as fábricas que praticamente se esvaziam, conseguem ter uma escala com uma eficiência sem precedentes, mas, se necessário, customizar o produto, atomizar essa demanda ao nível do usuário final. Agora, tudo isso leva a crer que esses três vetores estão ligados à tecnologia. E aí nós vemos uma série de indústrias buscando essas hype curves, quais são as tecnologias do futuro, porque elas chegaram à seguinte conclusão que eu acho que no final está errado. Se você captar essas ondas com alguma antecedência, você está mais bem preparado. Elas concluem que o que aconteceu com o desaparecimento de algumas empresas é que elas não adotaram tecnologia a tempo. Eu não acho que isso é verdade. O que está acontecendo com várias empresas é que elas não adotam as tecnologias do presente, de 2019, e mais do que isso, elas perdem o elo de ligação com o seu consumidor. Aí você deve estar se perguntando: peraí, Arthur, mas a minha empresa é B2B, cara. Ela está produzindo para alguém que distribui, ou está produzindo e entregando no marketplace. Como é que eu vou ter esse contato e essa visão de jornada do usuário final? É aí que ela se torna ainda mais importante, porque toda a informação que o mercado está te trazendo, ela vem com um certo filtro, né? Você não tem esse contato direto que o varejo tem, quem está fazendo a distribuição na ponta. E isso é absolutamente vital, porque se essa informação chegar enviesada, a sua indústria vai tomar decisões que podem estar pautadas por esses filtros e levam a erros estratégicos de posicionamento. Então o ponto de partida não é hype, não é reporte de tecnologia, porque você pega uma série dessas tecnologias, por exemplo, IoT. Tá bom, o número está crescendo muito, assistentes pessoais nos Estados Unidos, nós teríamos uma série gigantesca de sensores, mas toda a projeção que apontavam alguns bilhões de devices conectados já em 2019 ainda não se concretizaram. Então o ponto aqui é o seguinte: muitas vezes nós temos tecnologia do futuro, mas o difícil é acertar o timing de adoção de tudo isso. Um exemplo prático que eu queria te dar: o Newton da Apple, vendido em 93. Sabe o que é o Newton? Se você nem ouviu falar, isso vai te dar a ordem de grandeza do fracasso que foi. Era um tablet. A Apple antecipou o futuro, uma dessas hype curves. Era um dispositivo que tinha formato de tablet, tela sensível ao toque e caneta. E deu tudo errado. Por quê? Porque ele chegou no mercado em 93, no momento em que a tecnologia não estava suficientemente madura e nem o público. E aí você nota que quando a Apple introduz no mercado o iPad por volta de 2010, entre 2010 e 2011, ele vira um grande sucesso, uma forte fonte de receita para a Apple, e em 2015 ele volta a ter a caneta que o Newton já tinha em 93. Por isso que eu falo que a variável mais difícil quando nós falamos de inovação certamente é timing. Além disso, a compreensão desse público final. Você pode levar a tecnologia do futuro para ele, mas muitas vezes ele não está pronto para entender. E o nosso desafio atual é o seguinte, né? Compreender que nós temos basicamente 3 gerações radicalmente distintas. E aqui eu não estou falando de idade. Idade é um fator cada vez menos importante para conseguir clusterizar as pessoas. E quais são essas 3 gerações? De um lado, um público 100% analógico. Nós somos uma espécie de elo de transição, e de outro lado um público 100% digital. Então se você for surfar nesses reports mostrando, olha, agora tudo é hiper digitalizado, tudo vai ser transacionado com criptomoeda, tudo vai ser pagamento por aproximação, entenda que você vai atingir no máximo 1/3 do público e uma parcela em transição. De outro lado, nós temos sinais, especialmente aqui no Brasil, que a coisa não é tão simples. Saiu um estudo recente mostrando que
48 milhões de brasileiros simplesmente nunca acessaram a internet. Não usam isso para resolver nenhum problema da sua vida. O recorte na população com mais de 60 anos chega a assustadores 68%. Então, muito cuidado na hora de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V daquilo que funciona numa grande capital ou até mesmo fora do Brasil. Inovar no Brasil tem essa dificuldade adicional. Nós temos que entender a densidade populacional de um lugar, quem é no final o seu público, qual o seu poder aquisitivo e principalmente o seu comportamento. Aí você vai conseguir direcionar de forma efetiva a estratégia da sua indústria. Por isso que quando sai cada anúncio da Tesla do que vai ser o futuro da indústria, todo mundo fica em choque, caem as ações dos outros players. No caso da Amazon, então, é ainda mais assustador. Hoje, o Scott Galloway, um conhecido autor, ele fala que a Amazon hoje, com 3 tweets, no espaço de 30 dias, derruba as ações de qualquer empresa, qualquer indústria em até 30%, porque a Amazon anuncia o seguinte: vou entrar na indústria farmacêutica, cai 30% as ações da indústria farmacêutica. Imagina se a Amazon começar a anunciar que vai fazer carro, vai fazer seja lá o que for. Foi o que aconteceu com a Tesla. A Tesla se tornou maior do que fabricantes centenários como GM e Ford porque ela representava o futuro. Agora ela passa por severos problemas financeiros, ela não consegue entregar aquilo que prometeu, tem que buscar novas rodadas de investimento e aí o que ela faz? Ela anuncia planos ainda mais ousados. 2007, em 2017 ela anunciou um caminhão que era 100% elétrico, prometia um custo por quilo transportado até 60% mais barato do que os caminhões a combustão. Recentemente ela anuncia uma bateria que vai durar 20 anos e vai prover 1 milhão de quilômetros rodados para os seus carros elétricos, o que vai habilitar o transporte autônomo. A Tesla pretende colocar os robotáxis na rua, vai fazer isso com os caminhões. E quando mais uma vez você bate o olho nisso, você fala: meu Deus, é o fim da transportadora, é o fim da indústria, o que vai acontecer com isso? E aí que você nota que a Tesla não consegue resolver o desafio centenário da fabricação em escala. Aquilo que os outros players, as outras montadoras levaram simplesmente décadas para conseguir ter toda essa compreensão e esse know-how. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Inovação na indústria nem sempre é tão radical. E na ansiedade de adotar todos esses temas de indústria 4.0, nós esquecemos de alguns aspectos bastante básicos, tangíveis, que nós podemos mudar sim no dia a dia de forma mais prática. Então o que está mudando? O que está sendo produzido, isso é bastante óbvio, mas não se assuste. Então quando você lê uma notícia a respeito de impressão 3D, alguns alarmistas falam o seguinte: impressão 3D vai ser a disrupção da manufatura, não teremos mais grandes fábricas. E aí em espaços criativos você começa a ver uma série de indústrias que alocam os seus labs de inovação. E um traço muito comum é ter uma impressora 3D para fazer prototipagem e levar de forma muito rápida esses produtos para o consumidor final. E aí vem um questionamento: será que todo consumidor final vai querer? Será que todo consumidor final vai querer ter uma impressora 3D? Será que a escala faz sentido? Por exemplo, quando Nike e Adidas anunciaram que iam vender tênis como arquivo e não mais na loja para ser impresso, qual a sua frequência de troca de calçado? Será que vai justificar ter uma impressora 3D só para isso? E será que uma impressora 3D comum vai conseguir fazer algo tão específico como um calçado? Eu acredito que nós estamos a anos-luz de fazer tudo isso. Então esses protótipos, eles mostram tendências de mercado, mas nem de perto esse fim da manufatura. Eu acho que a indústria está ficando cada vez mais relevante, cada vez vai ganhar mais notoriedade. Isso vale também para o transporte, para uma série de cadeias de valor, porque o pessoal fala o seguinte: o produto não será mais produzido, ele vai ser impresso, então é o fim do transporte. Ora, se a impressora 3D tiver tanto sucesso, da onde vai vir a matéria-prima, o elemento de impressão? Então perceba que todos esses exemplos que são muito extremos, eles denotam uma realidade que não acontece no curto prazo e você não precisa se assustar tanto assim. O que não quer dizer que você não tem que mudar as coisas, muito pelo contrário. Inovação é um hábito disciplinado, diário, que a sua empresa precisa ter, mas sem desespero. Esse desespero que ficou muito comum, especialmente nos últimos anos. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Então eu diria
que o termo transformação digital e toda essa onda da inovação teve um florescer nos últimos anos, mas nós ainda vivemos uma série de exageros, nós estamos compreendendo e ganhando sabedoria em relação a tudo isso. Bom, dentro do tema desse evento, que é marketing e vendas, quais são os dois temas que eu acho que são os mais importantes para a indústria? Primeiro ponto, não perder esse contato com o consumidor final, mesmo que você esteja dentro de uma cadeia longa. Mais uma vez, talvez você fabrique, isso vai ser levado para um warehouse, que vai para um primeiro distribuidor, que vai levar numa loja local e lá na ponta está o consumidor. Você tem que encontrar algum meio de encontrar esse consumidor final e entender a mudança de hábito dele. Aí você vai conseguir captar de forma mais nítida o que todas essas tendências tecnológicas querem dizer para aquela pessoa, para que aí sim você faça uma moldagem diferente do modelo de negócio da sua indústria. Não simplesmente faça uma viagem para o Vale do Silício para entender a disrupção da sua indústria, para depois tentar encontrar parceiros de negócio que vão concordar com a sua visão. A estratégia aqui é muito contrária, nós temos que entender o público e aí usar as pitadas corretas de tecnologia e inovação no passo de mudança que ele está sinalizando. Então a primeira dica fundamental aqui é essa, encontrar canais de aproximação com o consumidor final. A segunda coisa que é muito importante, entender que para o seu produto ter crescimento, isso não mais está ligado a fazer publicidade e propaganda. O consumidor, ele tem cada vez mais empoderamento de informação, eu costumo falar muito sobre a simetria de informação que foi para o lado de quem demanda um produto e serviço, não mais para quem vende. Então, se você voltar lá no passado, a indústria tinha muito poder de informação porque só ela sabia fabricar um produto. Ela perde grande parte desse poder em virtude dos modelos de distribuição. Quer um exemplo prático? Quando nós tivemos a disseminação das lojas de conveniência, a loja de conveniência se tornou mais poderosa do que a indústria. Então, mesmo grandes marcas de salgadinho se tornaram menos relevantes, porque no passado ela podia dizer o seguinte: o ponto só vai dar certo se tiver o meu salgadinho, porque é a marca mais conhecida. A partir da hora que a conveniência e essa experiência do usuário ficou mais importante, perceba que você passou a ver posto de gasolina, que passou a industrializar salgadinho e a marca dele é a única que você encontra atualmente. Então a indústria perdeu força, justamente porque ela está mais longe do consumidor final. Então, com um usuário que está muito empoderado, ele não acredita mais numa campanha, que está simplesmente dizendo o seguinte: o meu produto é o melhor, é o mais durável, é o que mais ganhou prêmios. Nós temos que encontrar caminhos dessa pulverização, dessa viralização peer-to-peer. Foi assim que as empresas de aplicativo e as empresas digitais conseguiram ganhar mercado. Elas são novos entrantes, elas vêm com uma nova proposta e elas focam em fazer o consumidor de tal maneira feliz que ele passa a ser o elo de marketing e comunicação da empresa. Então a guinada que eu acredito que você precisa fazer é: pense menos como um marqueteiro e pense mais como um designer de experiências. Se a pessoa estiver suficientemente engajada, ela vai passar a fazer posts de Instagram, ela vai passar a colocar isso em plataformas como TikTok, como Facebook, Snapchat, YouTube, não importa, mas ela vai se tornar um grande promotor da sua marca. Nós temos que encontrar esses gatilhos. O que faria o consumidor do seu produto se tornar um comunicador, um replicador dessa oferta que você está gerando? Então isso é uma guinada radical do que aconteceu dos anos 80 para cá. Nós tínhamos mídia de massa atingindo um público lá na ponta. Hoje a mídia de massa é justamente o público final. Essa guinada para quem está no marketing e na comunicação de qualquer indústria é fundamental. Agora, dois pontos muito práticos para falar em como fazer isso. O que você pode fazer no dia seguinte, na semana seguinte a esse evento? Primeiro, é óbvio, você tem que ter uma empresa que tem esse dito clima inovador, mas para isso não basta ter puff, parede colorida, não é nada disso. Você tem que ter um ambiente que propicie essa interação com o usuário final e que as pessoas possam sugerir coisas diferentes. Esqueça aquele papo da cultura do erro. Parece que você está impulsionando as pessoas a fazer bobagem. Não é cultura do erro, é cultura da tentativa, do método, de que tipo de coisa que você está mensurando. O erro, claro que ele pode acontecer, mas ele é um processo de aprendizado. Essa história da cultura do erro não pode ser uma desculpa para fazer as coisas de forma desavisada. Então essa possibilidade de sugerir boas ideias, mas principalmente bons métodos para validar, é o que eu acredito que é a cultura de inovação. E aí,
todo mundo está falando do Customer Experience, né? Essa jornada do consumidor final, e poucos estão olhando para dentro das empresas. Então esse papo é principalmente para você que é gestor de equipe, que é supervisor. Você tem que entender o seguinte: não adianta tentar oferecer uma jornada fluida para o usuário final se as pessoas que estão à sua volta se deparam o tempo inteiro com burocracias dentro da empresa. Então imagina o seguinte: você já identificou uma melhoria de produto, uma melhoria de canal de atendimento para o consumidor final, mas simplesmente as pessoas não conseguem colocar essa ideia em prática dentro da sua empresa. De nada vai adiantar. Então, a minha sugestão aqui é o seguinte: além de você desenhar a jornada do usuário, que é o consumidor, é quem compra o seu produto, desenhe a jornada dos seus colaboradores. O que essa pessoa faz quando ela tem uma nova ideia, quando ela tem uma potencial inovação? Com quem ela conversa? Ela tem que apresentar isso num comitê? Ela tem que fazer um PowerPoint? Ela tem que fazer um projeto muito complicado? Ou pior ainda, isso está restrito ao time de inovação, ao comitê da inovação. Esses arranjos matam a possibilidade da pessoa conseguir levar a inovação adiante. Mais do que isso, precisamos de sistemas de incentivo para que, assim como as pessoas se sentem motivadas no comercial de uma empresa a vender mais porque ela tem um ganho pessoal nisso, é isso que nós precisamos fazer com a inovação. Agora, como é que isso está na prática? É muito curioso. Mais uma vez, uma pesquisa mostra que no C-Level, 63% dos entrevistados afirmam o seguinte: que eles promovem cultura de inovação, que as suas empresas são ambientes espetaculares para inovar, que as pessoas são incentivadas a trazer novas ideias e que elas são grandes agentes impulsionadores da inovação, 63%. Agora, quando o outro lado é entrevistado, as pessoas que estão mais no chão de fábrica ou estão mais no administrativo, na burocracia de uma empresa, esse índice mal está chegando a 40%. Então, mais uma vez, tem uma certa dicotomia quando nós falamos de cultura de inovação. Quem está no comando acredita que está entregando o melhor ambiente do mundo. Quem está na outra ponta está encontrando paredes e muros na hora de conseguir levar essa inovação adiante. Então, a mesma obsessão que nós temos que ter com a jornada do consumidor final para reduzir atrito e as barreiras de experiência, da mesma maneira, sugiro que você faça o mesmo dentro da sua empresa. Para resumir o nosso papo aqui, simplesmente embarcar em grandes tendências tecnológicas não resolve. Fazer publicidade e propaganda é uma coisa em queda. Nós temos que ter contato próximo com o consumidor para ele nos trazer as grandes tendências. Só dessa maneira nós vamos conseguir inovar dentro da nossa empresa. E para conseguir inovar, você precisa ter o ambiente adequado, ter o Employee Experience que complementa esse Customer Experience. Me procura no AAA, também estou no YouTube, no LinkedIn, em vários canais. AAA, para quem não conhece, é uma plataforma que, se você gostou dessa palestra, nós entregamos conteúdo diário, relevante, no tempo adequado para que você esteja mais do que informado, que você esteja apto a fazer essa transformação no seu dia a dia. Foi um prazer estar aqui com vocês e nos vemos na próxima. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.